Paz seja com todos! Como vocês estão? Seguindo na nossa jornada de leitura bíblica em um ano, já estamos no livro de Êxodo e hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7, 8 e 9. Vamos lá? Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel à sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou seus sábios e encantadores, e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto? Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausar-se-ão bebendo a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Assim, nos vasos, na madeira, como nas de pedra. E Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado, e levantou a vara e feriu as águas, e estavam no rio. Diante dos olhos de Faraó e diante dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa, nem ainda nisto pôs seu coração. E todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beber água, porquanto não podiam beber das águas do rio. Assim se cumpriram 7 dias depois que o Senhor ferira o rio.
capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusardes deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, e subirão, e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes, e sobre os rios, e sobre os tanques, e faze subir as rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantadores, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por todo o teu povo, para tirar as rãs de ti, das suas casas, de sorte que somente fiquem no rio. E ele disse: amanhã. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, e das tuas casas, e dos teus servos, e do seu povo, somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos. E ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantadores, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu, e não havia como o Senhor, e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas, e dize-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos e sobre o teu povo, e as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos e sobre toda a terra do Egito. A terra ficou corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Por que sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios?
Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo, não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou ir o povo. Capítulo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: entra a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se recusardes deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. E o Senhor assinalou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor esta coisa na terra. E disse o Senhor: fez esta coisa no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E Faraó enviou a ver. E eis que do gado de Israel não morrera nenhum, porém o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai os punhos cheios de cinzas de forno, e Moisés espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram as cinzas do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. De maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido a mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, para que sejas destruído a terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te levantas contra o meu povo, para não os deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo, e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão.
Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir a seus servos e a seu gado para suas casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, e sobre o gado, e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva muito grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu a toda a erva do campo, que quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então o Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: em saindo da cidade, estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E a cevada, e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés de Faraó da cidade, estendeu a sua mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, continuou a pecar, e agravou o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Encerramos a nossa leitura de hoje. São apenas 3 capítulos, como é gostoso ler a palavra de Deus. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu te apresento agora, Senhor, cada vida, cada alma, cada família, cada situação, cada problema. Senhor, Tu és Deus de milagres. E, Senhor, neste momento, nesta oração, eu peço que o Senhor venha com milagres sobre cada ouvinte da Tua santa e preciosa palavra. Senhor, que haja milagres, que haja cura, que haja libertação, que aquele que está com dor seja curado, que a sua saúde seja totalmente restaurada. Tira toda dor de cabeça, toda dor no corpo, Senhor, toda enfermidade que vai caindo por terra em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas dores, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que haja cura, Senhor, cura física, cura mental, cura espiritual. Aqueles que estão doentes da alma, Senhor, com depressão, tristeza, que caia por terra toda enfermidade, Pai, toda ansiedade com relação às coisas deste mundo, com relação ao que há de vir, com relação ao alimento, com relação ao seu corpo, à sua família, que toda ansiedade caia por terra em nome de Jesus. Alcança, Senhor, cada vida pelo qual a Tua palavra tem entrado, pelo qual esta oração tem chegado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijos, Deus abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, compartilhe a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você tem separado 1% do seu tempo para o Senhor? Tchau, tchau!